Nearcos indicou o fervilhar ameaçador da água à frente deles, a uns 10 estádios dali. Precisamos encostar imediatamente, disse, para então explorar aquele trecho antes de arriscarmos a frota. Fez hastear sem demora o sinal de alarme e mandou o timoneiro virar para a margem. O chefe dos remadores gritou: "Remos de estibordo, para fora!" E os homens do lado direito tiraram os remos da água, enquanto os do esquerdo continuaram a remar, forçando o navio a uma guinada para a margem. Ao verem os sinais e a manobra da capitânia, todos os demais barcos imitaram-na e encostaram, lançando as âncoras. Mas, enquanto as tripulações estavam ocupadas com as amarras, ouviu-se um grito agudo e milhares de guerreiros lançaram-se ao ataque descendo das colinas que dominavam o rio do lado oriental. Alexandre mandou tocar as cornetas, e os escudeiros pularam para a água armados com os batedores, correndo rápidos para enfrentar os inimigos já muito próximos. "Quem são eles?" perguntou o rei. "Malos", respondeu Nearcos. "Já estamos perto da confluência com o Indo. São guerreiros ferozes, irredutíveis. As minhas armas", ordenou Alexandre, e os ordenanças acudiram, trazendo a couraça, as caneleiras e o elmo cristado. "Não vás, Alexandre", implorou Roxana, agarrando-se a ele. "Sou o rei. Tenho de ser o primeiro." Deu-lhe um beijo apressado e berrou para os seus homens: "Atrás de mim!" Logo em seguida, segurou o escudo e entrou na água, movendo-se rapidamente para a margem. Enquanto isso, milhares de guerreiros desembarcavam dos outros navios, entre toques de clarim e ordens gritadas em todas as línguas do grande exército. Logo que Alexandre chegou à margem, acudiram os batalhões da infantaria pesada, enquanto mais para trás já desembarcavam os cavaleiros para formar os primeiros esquadrões de cavalaria. Depois do sucesso do impacto inicial, os inimigos começaram a recuar sob a pressão das unidades macedônias que se fortaleciam e atacavam em formação cerrada. Os malos, ao constatarem que era impossível rechaçá-los, começaram a retirar-se ordenadamente, sem, no entanto, desistir de uma ferrenha resistência. Ao recuarem para as encostas das colinas, entretanto, voltaram a ter uma posição vantajosa e contra-atacaram com renovada energia. A frente ficou por um bom tempo indecisa, conforme a alternância de predomínio dos malos ou dos macedônios. Lá pelo fim da manhã, no entanto, já haviam desembarcado dos navios bastantes cavalos para formar 2 esquadrões completos de cavalaria que investiram contra os inimigos pelos flancos. Nesta altura, Alexandre também montou a cavalo e comandou a carga, mas no mesmo instante apareceu na colina em frente uma longa fileira de cavaleiros inimigos que se precipitaram contra os esquadrões do rei. A rinha voltou a ficar feroz e assim se manteve até o meio-dia, quando os macedônios levaram vantagem e rechaçaram os malos, além das colinas. Dali, Alexandre pôde dominar com o olhar 5 cidades, entre as quais uma sobressaía pelos maciços bastiões de tijolos crus. Dividiu então suas tropas em 5 colunas, cada uma das quais foi lançada contra uma cidade. Ficou pessoalmente no comando da quinta, a mais numerosa, levando consigo Perdicas, Ptolomeu e Leonato para atacar a capital. Mas quando estava prestes a ordenar o ataque, Leonato gritou: "Alexandre, olha!" Peritas fugiu do navio. O molosso estava de fato correndo a toda velocidade, morro acima para juntar-se ao dono. "Por Zeus!" praguejou o rei. "Mandarei chicotear o servente que o deixou fugir caso alguma coisa lhe aconteça. Fora, Peritas, fora! Volta para Roxana, fora!" Por um momento, o cão pareceu obedecer, mas logo que Alexandre se afastou, a galope com os seus homens, voltou a correr atrás dele. No meio da tarde, a coluna do rei já estava no sopé das muralhas, e os malos, perseguidos de perto, procuravam abrigo atrás da cerca, entrando pelas 3 portas que ainda estavam abertas para recebê-los. Levado pela excitação da investida e vendo uma parte das muralhas,
pulou ao chão e já corria por aquela espécie de rampa para conquistar a desmoronada por causa da chuva e da falta de manutenção. Alexandre chegou à cidade logo no primeiro assalto. Chegou ao topo, sem perceber que estava sozinho. Quem se deu conta disso, porém, foi Leonato, que saiu correndo atrás dele, gritando: "Para, Alexandre! Fica aí! Espera!" Mas o rei, no fragor da luta e na balbúrdia de gritos, não ouviu e jogou-se para o outro lado. Leonato subiu a rampa com os seus homens para socorrê-lo, mas alguns dos inimigos, percebendo o que havia acontecido, precipitaram-se para lá e formaram uma parede humana a fim de permitir que os seus companheiros dentro da cidade tivessem tempo para matar o rei. Enquanto isso, ao perceber que estava sozinho e cercado, Alexandre recuou de costas até uma grande figueira e se defendia do ataque de um enxame de adversários com a força do desespero. Leonato fazia o vazio à sua frente a golpes de machado, derrubando os inimigos para fora da rampa e gritando: "Aguenta, Alexandre! Aguenta! Já estamos chegando!" Mas só de pensar que o rei poderia ser dominado a qualquer momento, a angústia apertava seu coração. Ouviu naquele instante um latido atrás dele e lembrou-se do cão. Sem nem se virar, gritou então a plenos pulmões: "Corre, Péritas! Corre! Vai ajudar Alexandre!" O molosso parecia voar pela rampa acima e chegou ao topo quando o amo, acertado em cheio por um dardo, já se encolhia atrás do escudo procurando defender-se com as últimas forças que ainda lhe sobravam. Foi coisa de um instante. Péritas pulou do topo das muralhas e precipitou-se como um raio sobre os inimigos, derrubando-os. Afundou logo os dentes na mão de um deles, esmigalhando-a com o barulho seco de ossos quebrados. Degolou um segundo, arrancando seu esôfago, e rasgou o ventre de outro, deixando à mostra as suas entranhas. O magnífico animal se batia como se fosse um leão, rosnando, afundando suas presas sangrentas na carne, faiscando com seus olhos flamejantes de fúria. Alexandre aproveitou para recuar de costas, enquanto Leonato, que finalmente chegara ao topo da muralha com os seus, investia agora. Como um possesso, gritando e agitando o machado à sua frente até chegar ao seu rei, virou-se então e ficou de frente para os inimigos que continuavam a atacar. Cortou em dois o primeiro que ficou ao alcance, da cabeça até a virilha, e os outros, apavorados com aquela espantosa violência, recuaram. Em mais alguns instantes, centenas de escudeiros e batedores já enxameavam pela brecha e invadiam a cidade, que se encheu de gritos desesperados, de berros selvagens e do clangor de armas que se chocavam na luta furibunda. Leonato ajoelhou-se ao lado do rei e desafivelou a sua couraça. Mas naquele instante, Alexandre virou-se e seus olhos encheram-se de lágrimas e desespero. "Péritas, não! O que fizeram contigo, Péritas?" O molosso, coberto de sangue e suor, arrastava-se penosamente até ele, ganindo, com um dardo fincado nas costas. "Mandai buscar Filipe", berrava Leonato. "O rei está ferido! O rei está ferido!" Péritas conseguiu alcançar a mão do dono e lambeu-a pela última vez. Depois, prostrou-se sem vida. "Péritas, não!" gemia Alexandre soluçando, apertando o amigo que caíra para salvar-lhe a vida. Chegou Perdicas todo manchado de sangue, esgotado. Filipe não está. Na confusão, ninguém pensou em dar-lhe um cavalo. "O que vamos fazer?" arquejou Leonato com voz alquebrada. "Não podemos levá-lo assim. Precisamos tirar o ferro. Segura-o. A dor vai ser atroz." Leonato segurou os braços de Alexandre atrás das costas, e Perdicas rasgou-lhe o quitão, deixando à mostra a ferida. Apoiando-se então com uma mão no peito do rei, tentou extrair o ferro com a outra, mas a ponta do dardo estava cravada entre a clavícula e a espátula, e não queria sair. "Preciso usar a ponta da espada como alavanca", disse. "Grita, Alexandre, grita mais alto. Não tenho coisa alguma para aliviar a tua dor." Desembainhou a espada e fincou-a na ferida.
Alexandre berrava agoniado por fisgadas lancinantes. Perdicas procurou a escápula com a ponta, empurrou-a para trás com força, enquanto com a outra mão puxava a haste do dardo que pulou para fora de repente, soltando uma grande golfada de sangue. Com um último grito, o rei prostrou-se e perdeu os sentidos. Rápido, Leonato! Busca um tição! Precisamos cauterizá-lo antes que morra sangrando. Leonato saiu correndo e logo depois voltou com um pedaço de viga que pegara numa casa em chamas e fincou-o na ferida. O ar encheu-se do cheiro enjoativo da carne queimada e a hemorragia parou. Enquanto isso, os homens de Perdicas haviam construído uma maca, na qual levaram o rei para fora das portas da cidade. «Levai para casa ele também», disse Leonato, indicando com os olhos vermelhos de pranto e de cansaço o corpo inerte de Péritas. O herói desta batalha foi ele. Se gostou da história e quer saber mais sobre Alexandre o Grande, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar seu gostei e inscreva-se no canal. A Bíblia Responde Oficial.